Olá, pessoal. Eu sou a Gabriela e, junto com a minha colega Nayara, a gente vai fazer a apresentação da descrição dendrológica da faveira de Bolota, cujo nome científico é Parca Pêndula Brand. Esse é um trabalho apresentado à disciplina de silvicultura do curso de agronomia na Universidade Federal do Maranhão, que tem como professora a doutora Luísa Juliette Parra Serrano. O cerrado apresenta rica flora com grande biodiversidade e endemismo das espécies lenhosas. Então, o cerrado ele já é conhecido, né, nacionalmente por apresentar um grande número de espécies aí da sua flora e as espécies lenhosas elas fazem parte, né, elas representam uma boa parte dessa biodiversidade, inclusive a faveira de Bolota. A faveira ela é considerada muito ornamental, né, devido ao aspecto das suas inflorescências, mas também possui outros interesses, como por exemplo o interesse silvicultural. Ela é uma espécie considerada por Paula et al. 2005 como um bom agouro para o carvão e lenha no cerrado e compõe as unidades de proteção integral do bioma cerrado. Então podemos considerar que ela é bem representativa aí do bioma. Em relação à sua taxonomia, ela pertence à família das fabáceas, ao gênero Parkia, e a sua espécie, né, o seu nome científico é Parkia pendula brant. Os seus nomes populares aí que variam de acordo com a região em que a espécie está distribuída, né? A gente vai ver que ela é amplamente distribuída e então em relação a isso, os nomes populares eles podem variar, né? Pode ser chamado de andirá, boloteiro, paveira, paveira de bolota, pão de arara, arara tucupi, visgueiro, boloteira, rabo de arara, jupuúba, dentre muitos outros aí que a gente consegue encontrar na bibliografia. Bom, pessoal, meu nome é Nayara Moraes e eu vou dar continuação à apresentação. Bom, falando um pouco sobre as características morfológicas da faveira, ela é uma planta caducifólia e subcaducifólia, o que quer dizer que em uma determinada época do ano ela pode ou não perder todas as suas folhas, dependendo do local. O seu tronco, ele vai de 80 a 100 centímetros de diâmetro, sendo que ele é coberto por uma casca acinzentada, escamosa, que é levemente rachada, como a gente pode ver na imagem, que se desprende facilmente, né? As suas raízes, elas se desenvolvem junto do tronco, acima do solo. A ramificação, ele não tem sem qualquer ramificação, nos primeiros 10 metros a partir do chão. Em relação às folhas da faveira, ela possui folhas pequenas, numerosas e de formato alongado, como a gente pode perceber na imagem. Ele é mais comprido do que largo, e essas folhas elas caem em época de floração e frutificação. Elas são compostas por 10 a 20 pares de folíolos, né, como a gente pode ver, e ela possui uma haste de sustentação, que vai de entre 3,8 a 5 centímetros de comprimento. Aqui na imagem a gente pode ver essa haste de sustentação, a gente pode ver também mais aproximado esses folíolos, né? Já em relação às flores da faveira, elas são pequenas e numerosas, elas são acompanhadas por folhas modificadas, vermelhas e côncavas, como a gente pode ver aqui na imagem. Elas são inseridas em um receptáculo arredondado, como a gente pode ver bem no meio ali. A gente pode ver que ele é um receptáculo arredondado, né? De 4 centímetros de diâmetro, situado na extremidade de uma longa haste, e despida de qualquer tipo de folha. Então a gente pode ver que nessa haste não há nenhuma folha, então é só o receptáculo mesmo, o qual pode medir de 60 a 90 centímetros de comprimento. Em relação ao fruto, ele é de coloração negra, do tipo vagem bivalva, ele é seco, lenhoso e duro, podendo medir de 7,5 a 20 cm de comprimento por até 12,5 de largura. Eles não possuem pelos e eles também são constituídos por bordas cobertas por uma substância viscosa, né? A haste de até 2,5 centímetros de comprimento. Em média, cada um deles tem 16 sementes. Essas sementes elas têm um formato elíptica, né?
Tem uma coloração marrom com pintas pretas, elas são lisas, de 10 milímetros de comprimento por até 4,9 milímetros de largura e 3,1 milímetros de espessura. Bom, em relação à biologia reprodutiva dessa planta, ela é uma planta alógama monoica, uma vez que ela possui flores masculinas e hermafroditas na mesma inflorescência. Seus vetores de polinização, ela pode ser polinizada tanto por morcegos durante a noite, né, que são morcegos nectarívoros, e também por abelhas durante o dia. Os seus vetores de dispersão, eles podem ser dispersos por diversos herbívoros, né, uma vez que eles utilizam isso para alimentação e sai nos seus dejetos, né, então ele pode fazer essa dispersão. A estratégia de reprodução dessa planta é o androceu com 10 anteras livres, base fixas, pólen agrupado e poliades, o gineceu com estigmas filiformes com poro apical, o qual é o local de maior receptividade, né? Apenas as flores hermafroditas são férteis. A ântese é noturna e o néctar é secretado pelas flores femininas durante a noite. Em relação ao seu habitat e autoecologia, né? Geralmente ela ocorre em florestas de terra firme, né? É uma espécie terrestre, em várzeas sazonais, florestas secundárias, cerradões e matas de galeria do centro-sul do Brasil. Então, ela tem uma ampla distribuição aí em relação a alguns ecossistemas e biomas. Ela ocorre em cerrado, associada a solos ácidos, arenosos e pobres. Inclusive aqui na região de Chapadinha a gente consegue perceber bastante árvores dessa espécie, porque está associada a essas características, principalmente de solo que a gente tem aqui. Se desenvolve principalmente em ambientes mais abertos, devido ao seu tamanho, à sua projeção de copa. Ela tem rápido crescimento e também possui a capacidade de fixação biológica de nitrogênio, que a gente vai ver que é uma característica aí, de potencial ambiental da espécie. Em relação à sua distribuição geográfica, ela tem uma distribuição pantropical, ou seja, ela está presente aí em todos os continentes, né? Ocorre na África, Ásia e nas Américas. Tem ocorrência natural nas regiões Norte e Nordeste, no estado do Mato Grosso e do Espírito Santo, como está demonstrado aqui no mapa. Essa parte rosada, Norte e Nordeste, que é onde ela tem ocorrência natural, e o xizinho no Espírito Santo e no Mato Grosso, que fica fora das regiões Norte e Nordeste. E essa é considerada também a árvore símbolo do estado do Tocantins, de acordo com uma lei lá do estado que nomeou essa árvore para que ela pudesse representar o estado como símbolo. Em relação aos seus empregos, empregos da madeira e outros também. Principalmente essas espécies florestais, elas são exploradas em relação à madeira. E a faveira de bolota, ela também é explorada em relação a essa característica, Ela pode ser empregada na construção de móveis, cercas, pode ser feito artesanato, caixotes, brinquedos, também utilizada como lenha para a produção de carvão e outros. Como a gente consegue perceber aqui nas imagens ao lado, a gente tem uma tora, representando a madeira, e essa foto de cima é um artesanato produzido aí a partir das bolotas da faveira. Então, ela é amplamente utilizada nesse tipo de trabalho aí artesanal. Possui características ideais para arborização de centros urbanos e rurais, principalmente pela sua característica mais ornamental. É uma planta que tem uma grande projeção de copa, então ela dá bastante sombra, e ela é muito explorada em relação a isso, A sua casca também ela é aproveitada, ela é rica em tanino e é utilizada para curtir couros e na fitoterapia popular como cicatrizantes. Então, são feitos aí alguns tipos de medicamento popular com a casca da faveira, que tem essas propriedades medicinais. Os seus frutos eles são utilizados principalmente como suplemento alimentar para bovinos, caprinos e ovinos,
né, onde eles são inseridos principalmente aí na silagem que é fornecida a esses animais. Também é utilizada na construção civil, na indústria farmacêutica, na arborização, recuperação de áreas degradadas e principalmente na mineração e ornamentação e artesanato. Em relação a outros empregos, né, que não seja só a madeira, a faveira de bolota ela possui um importante papel aí ambiental, né? Como eu falei antes, ela promove a fixação biológica de nitrogênio, então é uma característica boa para os solos. As suas flores elas fornecem néctares para morcegos e insetos. Os frutos são ingeridos por grande gama de animais silvestres, como por exemplo os roedores, né, silvestres. A goma, que a gente pode ver aqui nessa imagem de baixo, ela é ingerida, ela é exudada, na verdade, por essa árvore e serve de alimento para algumas espécies de macaco, né, de primatas. E a árvore em si funciona muito bem para a recuperação de áreas degradadas. Então, ela possui aí um importante papel ambiental. E existe também na literatura que ela é como se fosse assim um atrativo, né, para a fauna. Então é ótimo de se utilizar quando se quer preservar a fauna silvestre, né, porque ela atrai muitas espécies, muitos tipos de animais devido às suas características. Bom, em relação ao cultivo e o manejo dessa planta, os frutos eles devem ser coletados na árvore antes de iniciarem a abertura espontânea, para evitar a perda de sementes, né? Bom, para a realização do beneficiamento manual dessas sementes, os frutos devem ser colocados em local arejado, uma vez, né, que eles vão secar naturalmente, né? Também para facilitar a abertura e retirada das sementes. As sementes devem ser armazenadas sem perder o vigor, uma vez que em local adequado, né, elas podem ser armazenadas sem perder o vigor dessas sementes. Em relação à germinação dessas sementes, a quebra de dormência ela pode ser feita de várias formas, né? O tegumento dessa semente ele é pouco impermeável à água. Os tratamentos atualmente utilizados, né, para superar a dormência dessas sementes podem ser quatro, né? A imersão dessas sementes em água, né, em temperatura ambiente por 24 horas ajuda a superar essa dormência. Imersão dessas sementes também em água fervente por alguns segundos, uma vez que isso também vai fazer ter essa superação da dormência, né? A imersão por 5 a 10 minutos dessas sementes em água contendo 2% de ácido sulfúrico. E também a gente pode estar fazendo a escarificação do tegumento com lixa de água de 220. Em relação à produção de mudas, essas mudas elas podem ser produzidas tanto em canteiro quanto em recipientes individuais, onde após ter superado a dormência, né, como por exemplo ter superado com o risco, né, eles podem ser cultivados em canteiros e recipientes individuais, desde que também tenha o extrato, né, adequado para o desenvolvimento dessa cultura. O crescimento e a produção começa a emergência ocorre entre 20 a 40 dias, onde a taxa de germinação é mais alta, né? Pode-se transplantar essas mudas também para o local definitivo de plantio entre 4 a 5 meses. O desenvolvimento tanto das mudas quanto das plantas no campo geralmente é bem rápido. Bom, em relação aos tratos silviculturais, na literatura a gente encontrou muito poucos trabalhos falando sobre isso, nada muito conclusivo. E também em relação a doenças que atacam, pragas que atacam essa planta também é muito escassa na literatura. Então, em relação a isso, a gente teve uma dificuldade em encontrar e não encontrou informações suficientes. Bom, essas foram as referências que a gente utilizou no nosso trabalho, algumas delas, né? E
Esse foi o nosso trabalho e muito obrigada.